pode ter raiva, rancor, ódio, pode ter discussão, desavença, ciúme, ou ela pode cantar, se divertir, ó, tá sem dor, tá sem doer, neutralizou, né, os agentes patogênicos. Olha lá, olha como as células começam a formar uma harmonia entre elas, você mudou a memória, todas elas estão pensando na mesma sintonia, olha aqui. Elas não estão dispersas como as figuras de cima, as 3 figuras de cima. É isso que você faz. Quem vê os objetos é o cérebro ou os olhos? Experimentos científicos de pessoas conectadas a computador scanner mostraram que o mesmo teste feito com os olhos fechados, imaginando o mesmo objeto, as mesmas áreas cerebrais são ativadas. Sem ele olhar, então o olho engana a gente. A cor, por exemplo, a cor não é da natureza. A cor não existe. Vermelho, azul, verde, rosa, não existe. A questão é que as moléculas de oxigênio que a gente tem aqui na Terra, esse gás, faz com que os ventos solares colidem e esses átomos, quando eles se atritam, se colidem, eles soltam fótons. Por isso que o céu é azul, senão ele seria preto. Ele só é azul por causa do oxigênio. Moléculas de oxigênio. Não existe cor. A cor ela é branca. Aí tem aquele prisma lá, né? Do Newton, né? É Newton, Newton. Aí aquele prisma óptico, né? Que você coloca na janela da sua casa, aí sai todo coloridinho, né? Quando pega no cristal, né? Um detalhe, ó. Eu não posso deixar de falar, foi uma falha aqui, que eu vou reconsiderar. Todos esses pensadores aqui é o que me deram base para chegar a essa teoria, ok? Então são diversos autores aí renomados no mundo, doutorados, lembrando que todos vieram da física teórica e hoje se desenvolveram na física quântica. Então, para não achar que todo mundo é uba-uba, não, são todos professores, mestres e com grande repercussão mundial. Aqui está a refração. Por que entrou refração? A refração é uma das coisas que a física também me deu. Por quê? Se eu localizo um ponto distante, significa que a dor não está ali. Bom, isso tem a ver com o Sol. Olha a natureza me respondendo. O Sol há 8 minutos já se pôs. A gente continua sentindo calor. Você está vendo um eclipse lá e tem uma estrelinha Centauro do lado. Os cientistas vão ver que a Centauro está quilômetros de distância atrás. É refração, gente. Então, o que acontece? O meio material, ele não é guia para o nosso tratamento segundo essa técnica. Sempre bom deixar claro. Isso aqui é uma proposta diferente. Não estou entrando no mérito das outras técnicas de maneira nenhuma. Efeito refracionário utiliza o conceito da física em que a reflexão é inversamente proporcional à lei da refração. Na verdade é o seguinte, esse bebê aqui, eu vou usar o exemplo dele, porque é o seguinte, opa, tudo bem aí? Vou usar esse sim, vai, vamos dar no mesmo. Os meus olhos não me enganam, conforme eu estou dizendo aqui. Se os olhos não estão me enganando, então é o seguinte, espera aí, vamos analisar, vamos ser cego, que nem o cego vai fazer massagem, isso que é os melhores do mundo. Vamos cego. Onde está doendo? É o paciente aponta. Você, lógico enxergando, mas de forma cega, de forma neutra, você vai e localiza o ponto da dor. Por que existe refração no nosso corpo físico, em termos de dor? Por causa da matéria. A gente fala assim, mas que irônico, né? Eu vivo na matéria. A gente sente dor, aflição, tudo mais. Mas não nos esqueçamos. Antes da pessoa deflagrar a dor, ela já estava com a memória da dor, só que não estava manifestada. E aí vocês podem comprovar isso com essa técnica, fazendo essa técnica. Do início ao fim. O que é início ao fim? De forma isolada. Eu sei que todo mundo tem aqui técnicas pessoais, enfim, que cada um adota para si. Mas essa técnica, ela não é associada a nenhuma. É ela e pronto. Estou falando da técnica. Como eu faço, eu associo. Só para um parênteses.
Eu associo a terapia quântica no meu tratamento e o diagnóstico de intolerância à alergia alimentar. Então o paciente recebe diagnóstico de alergia alimentar como ele nasceu. Olha o bichinho onde ele foi. Você consegue falar para o paciente que aquela couve que ele adora, aquele ovo que ele ama, é alergênico para ele. Então olha onde eu fui para colaborar com a técnica. E aí a refração colabora porque o meio material, quando ele atravessa o meio, ele muda de direção. A dor mudou de direção. Aí tem as leis que eu não vou me atentar muito, vou passar um pouco. Essa imagem emblemática. No Xing, se você aplica o ponto local, ele pega a zona em amarela, ok? Na borda amarela. Só que o campo eletromagnético da dor está no branco. Está no R, está no 2π. Olha o 2π. O 2π é o campo eletromagnético da dor. Olha quando você aplica local, você alcança toda ela? Não. Por quê? A força de distribuição de carga do agente patogênico é maior do que o campo do ímã. Quer um exemplo? Eu estou olhando vocês de longe. Eu pego todo mundo só fazendo isso aqui. Estou de longe. Agora eu me aproximo, eu consigo? Não. Vocês fogem da minha área de visão. É isso. Aí me deu as substâncias fundamentais do Xing também. Olha que loucura. Eu já aprendi substâncias fundamentais. Gente, eu estou falando coisa minha. Eu estou dividindo particularidades minhas. Não é verdade absoluta, pelo amor de Deus. Mas eu tenho que expor aqui o que eu vivenciei. O que eu vivencio no Brasil. As substâncias fundamentais do Xing. O que ele fala para mim? Olha como é que funciona as substâncias fundamentais do Xing. Olha o caminho dela. Pericárdio de concepção dos pais, eles vão lá e conseguem, certo? Estamos aqui por causa deles. Ok. Yin Yang. Lembra da genealogia taoísta? Yin Yang, a natureza Yin Yang, de Futi foi o autor? Ok. Vamos continuar? Aí a gente nasce, né? O elemento terra no I Ching é a mãe. Ventre. Ó quem vem. Estômago. Terra. Aí depois do terra, ótimo. A gente precisa comer. Vamos comer. Vamos nos nutrir. Aí o que acontece? A vesícula e o fígado vão lá no ventre, mas eu vou melhorar isso. Vamos levar para as substâncias fundamentais. A vesícula biliar e o fígado vão lá no estômago e falam: estômago, oi, tudo bem? Me dá aí para eu distribuir. Ele seria um caminhão de entrega. Aí o caminhão de entrega fala entre eles, ó. E depois o que eles começam a distribuir? Só que a distribuição da vesícula biliar é via descendente, sangue arterial, e a do fígado é sistema venoso, subida. Sabe por que eu estou falando isso? Qual é o trigrama vento? Qual é o movimento do trigrama vento do I Ching? Esse aqui, ó. Eu vou voltar um pouquinho. Só para vocês saberem o que eu estou falando. Senão dá a impressão que eu tirei isso da minha cabeça. É isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó. Opa, vamos lá. Acelerar. Ó, aqui. O que aconteceu aqui? Olha só, o movimento das substâncias fundamentais. Vesícula biliar desce. Sangue arterial. Trovão. Movimento de subida no I Ching. Sistema venoso. É isso que eu quero dizer. Ó, o madeira distribui. É o grande distribuidor de Qi Shui e de Jin Ye, que são líquidos corpóreos. Aí, voltando aqui, rapidinho, temos 10 minutos. Deixa eu só... Foi aqui? Aí voltamos aqui, estamos acabando já. Aí o que acontece? Foi. Aí o que acontece? Deixa eu só voltar aqui para vocês terem uma ideia. Aí, voltando aqui. Foi? Bom.
vesícula biliar e o fígado distribuem alto e baixo. A vesícula biliar e o fígado começam a distribuir por pericárdio e rim, ou seja, o elemento água e fogo. Então tem muito a ver com a parte emocional, enfim, constitucional. O pericárdio passa por triplo aquecedor. O rim e o pericárdio respondem, respectivamente, pericárdio para o coração e para a bexiga. O coração para o intestino delgado. E o coração faz uma tabelinha com o rim. Eles se conversam. Aí, nesse caso, o intestino delgado passa energia para o estômago e para a bexiga. O intestino grosso para o rim e para o pulmão. O baço, o pulmão passa para o baço e para a bexiga. O baço passa para o pulmão, bexiga passa para o rim. E eu vou explicar porque eu estou fazendo isso. E o baço passa para o estômago. Sabe o que isso quer dizer? Se eu aplico um ponto que vai levar energia para o outro, quando esse outro tem algum desequilíbrio, eu vou no anterior. Eu não vou no próprio. Tá com problema de estômago? É no intestino delgado. Tá com problema no intestino grosso? É na bexiga. Eu antecipo o problema. Aí a gente chama isso de causa. Porque tá com problema no intestino, vou lá no intestino. Tá com problema na bexiga? Na bexiga. Não, você antecipa. Mas quem é que dá essa leitura? As substâncias fundamentais. Aí o que acontece? A lei de Ampère fala que a carga eletromagnética segue a carga elétrica. E a carga elétrica segue a carga magnética. Então forma-se a carga eletromagnética, campo eletromagnético. Se não tratado, o grau 1 passa para o grau 2, o grau 2 passa para o grau 3. Acho que isso é óbvio. Mas o que eu quis dizer isso aqui? O campo, a área afetada. Vou te dar um exemplo. Se um paciente chega com 2 dias de lesão, você trata mais rápido o problema com um ponto, com o localizador. Cadê o localizador que estava aqui? Ó, localizador. Poucos minutos você resolve o problema e ele sai do consultório sem dor. Agora vai ele com 7 meses. Você vai num ponto ali, palma de novo. Vai um do lado, 1 milímetro do lado, 1 milímetro do outro, 1 milímetro do lado, 1 milímetro do outro. Então uma região você demora uma sessão. É isso. O instinto também já me deu a organização das síndromes e aonde elas estão, que eu não vou me antecipar. A dor aqui, né, como eu já tinha falado, que ela termina no campo. Um raio, melhor dizendo. Força eletromagnética leva a campo eletromagnético. É que eu te falei, não basta você estar no ponto certo, você tem que repetir as sessões para virar um campo. E mudar a memória celular. A ação do bioextingue, dentre outras coisas, vai no ponto de maior impedância, ou seja, de maior carga eletromagnética, que está na ponta Yang, que eu expliquei no começo. Deixa eu adiantar aqui. Aqui, olha o que acontece. A influência do campo eletromagnético é igual a célula saudável. Você mudou a memória. Isso está comprovado. Isso aqui é onde, olha só, o ímã ele entra na célula. Conseguimos descobrir onde o ímã entra na célula. Olha só. O ímã entra por transporte ativo primário, transporte ativo secundário, canal iônico, transporte iônico dos ionófilos. Olha só, mas eu vou passar porque não tem